Oi pessoal, espera só um pouquinho que o vídeo já vai começar, mas eu preciso deixar um recado para vocês. Eu estou criando um clube de membros aqui do canal, do Instagram, do Diálogos, tá? O link tá aqui, a participação é com apenas R$ 10 por mês e vocês vão ter direito de participar do clube de leitura lendo Érico Veríssimo, no qual a gente vai estar lendo entre maio de 2026 e maio de 2027 a saga O Tempo e o Vento, além de receber materiais e vídeos exclusivos direto lá no nosso mural. Conto com vocês, já desçam aqui e participem. Tudo bem, pessoal? Tô aqui pra gente conversar hoje sobre um projeto muito interessante proposto ali pelo meu amigo Andrew, do Arsenal Books. E olha só, a gente já vem falando algumas semanas sobre as posições equivocadas ali do grupo editorial Record, representado pela sua editora. Primeiro, eles falaram na questão de só focar no público feminino, etc, etc, etc. E depois, para completar a cerejinha do bolo, eles vieram reclamar que meninos não leem. Só que, como eu já conversei em outros vídeos, eles fizeram uma proposta de uma biblioteca da empatia. O que seria essa biblioteca da empatia? Eles querem convencer os meninos, jovens, meninos, crianças, não estou falando de adultos, estou falando de jovens, pré-adolescentes, adolescentes a lerem, baseado em livros que despertem a empatia, que eles aprendam a se colocar no lugar dos outros. E a gente, desafiados pelo Andrew, a gente tem essa mesma convicção de que, na verdade, a porta da empatia não pode ser a porta de entrada na literatura para os jovens, tanto os meninos quanto as meninas, tá? Porque, na verdade, a literatura tem que ser um convite a uma viagem, tem que ser um convite à diversão, a se colocar em outro mundo, a conhecer novos universos. No caso dos meninos, eles vão gostar de livros violentos, porrada, bomba, dragão, ou apenas uma história de suspense. Tu não vai procurar um livro para aprender a ser uma pessoa melhor. Mas eu preciso deixar claro para vocês que eu acredito que os livros façam a gente se tornar pessoas melhores. A empatia é importante, mas a gente não pode colocar um livro numa prateleira, aqui livros empáticos, não, aqui vai ter suspense, ficção, etc, etc, etc. E a pessoa, ao ler aquilo, vai se transportar para um outro universo, vai se colocar no lugar de uma outra pessoa e vai acabar aprendendo com ela. Mas o aprender, a empatia, ela não pode ser um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o livro, é a história, é a viagem. E as coisas que a gente aprende nesse caminho é que fazem essa experiência ser tão importante. Aí o Andrew nos convidou para fazer desafio, eu e o Rodrigão 1002, a fazer então a nossa lista dos livros para a Biblioteca da Desempatia. É um nome brincalhão, é um nome uma provocação, mas a gente não está dizendo que não quer pessoas empáticas, mas a gente quer convidar os guri a lerem com base, óbvio, em boa literatura e jamais em politicagem. Vou indicar agora então os meus 5 livros depois da vinheta. O primeiro livro que eu vou indicar, ele faz parte de uma que era originalmente uma trilogia, depois vieram algumas continuações escritas por outros autores, mas é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Gente, esse livro aqui do Stieg Larsson é muito, muito, muito bom. Lá, um empresário rico que sumiu uma sobrinha que ele amava muito, que cuidava quando era jovem, recebe todo ano no aniversário dela umas flores. Só que essas flores eram exatamente as mesmas que a sobrinha todo ano dava de presente para ele. Então ele contrata um jornalista famoso para fazer a investigação e descobrir quem que está provocando ele, quem foi o assassino dessa menina que desapareceu e por que ele manda todo ano essas flores para provocar ele. Nisso a gente tem o nosso protagonista e tem, para mim, o Michael Donkvik, não sei falar o sobrenome, mas enfim, ele acaba contratando, gente, a personagem Lisbeth Salander, que é uma das melhores personagens dos últimos anos da história. Ela é uma hacker, meio gótica, completamente maluca, mas que é atraída para essa história porque começam a descobrir pessoas, né, que talvez não amassem mulheres, pessoas que agridem mulheres, e ela se incomoda muito com isso. Só que este livro aqui, ele é suspense, ele tem um pouco de ação, é muito bem escrito, fala sobre jornalismo investigativo. Eu li ele quando saiu, mas acredito que seja um livro que jovens, talvez não tão pequenos, mas jovens vão gostar. Tem a versão americana já adaptada para o cinema com o Daniel Craig, o ator que fazia 007, no papel do jornalista. Tem toda a trilogia gravada lá na Suécia, que é a origem do autor. É um livro que realmente vale a pena. Os Homens que Não Amavam as Mulheres não é um livro leve, é um livro que tem bastante violência, mas eu tenho certeza que os jovens e os meninos vão gostar desse livro. E digo mais,
vocês vão sair melhores do que entraram depois que lerem esse livro. Tenho certeza que vocês vão ter empatia por essas personagens, mas através de uma ficção muito, muito bem escrita. O segundo livro é Jurassic Park. Este é o livro do Michael Crichton, que inspirou o filme dos Parques dos Dinossauros, um dos filmes mais legais, um dos melhores filmes de todos os tempos, principalmente a primeira parte, né, dirigida lá pelo Spielberg. É um filme clássico dos anos 90, este livro é um pouco anterior. Gente, dinossauros, aventura, ciência, um pouco de techno-thriller. Tenho certeza que os jovens gostarão muito deste livro. Vocês se lembram que o meu último vídeo aqui era para falar sobre as capas, né? Olhem essa capa maravilhosa da editora Aleph. Pois bem, a Aleph trocou seus capistas e fez uma capa em vetor colorida, que além de nos deixar tonto só de olhar, infantilizou essa capa profundamente. Mas enfim, só um comentário perdido. Recomendo para os guris, então, comprarem Jurassic Park, que eu tenho certeza que vocês vão ingressar num mundo maravilhoso aqui da literatura. Terceira dica, não menos importante, Rambo, First Blood. Este aqui é o livro do David Morrell, que inspirou o filme Rambo, o primeiro, o Rambo 1, né, que era First Blood o nome, e ele conta a história de um veterano da Guerra do Vietnã, quando está voltando, esses veteranos eles foram meio abandonados ali, depois dessa guerra que deu muito errado ali para os Estados Unidos, e entra numa cidadezinha, só que ele está meio vestido, parece um mendigo assim, e começa a ser perseguido pelo xerife local. E ele não aceita isso, ele que foi um herói de guerra, ser perseguido logo pela polícia do seu país. E aquilo ali gera um conflito enorme, muito tiro, muita bomba, muita gritaria, muita pauleira. Um grande livro, e óbvio que um grande filme, né, com Stallone, por favor, quem não viu, já corre ali pro streaming que tem pra assistir. Recomendo esse livro que ficou muitos e muitos anos fora de cartaz. A Pipoca Nanquim trouxe fora de cartaz, não, fora de catálogo. A Pipoca Nanquim trouxe pro Brasil uma tradução nova com essa edição de luxo. Realmente, pessoal, vale muito a pena. A penúltima indicação de hoje, O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Este aqui é um livro muito interessante, aí já dá bem pro pessoal um pouquinho mais novo ler também, é bem curtinho. Conta a história, então, de um menino judeu num campo de concentração que acaba ficando amigo de um menino alemão, filho ali de um soldado alemão. E é óbvio que essa amizade tem tudo para dar errado, mas a amizade entre duas crianças é algo super genuíno. Então a gente vai acompanhando. É um livro que tem um final triste, mas tem uma mensagem bonita. E óbvio, nos lembra mais uma vez dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Dos horrores à perseguição de uma pessoa por causa da raça dela. Infelizmente hoje está bem na moda no Brasil certa parte da intelectualidade ficar perseguindo judeu. Não só no Brasil, né? No mundo. Mas enfim, Menino do Pijama Listrado, espero que vocês leiam e apresentem aí para os seus jovens meninos. Por fim, mas não menos importante, uma autora brasileira. E eu trouxe ela porque, primeiro, porque eu sou muito fã, né? E segundo, porque se relaciona ainda com a temática do Menino do Pijama Listrado, que é O Menino que Comeu uma Biblioteca. Esse livro aqui é escrito pela minha querida amiga Letícia Verchovsky, que também tem esta temática de Segunda Guerra Mundial. Na verdade, como vocês sabem, o sobrenome Verchovsky, não é um sobrenome polonês, a família da Letícia veio para o Brasil, ali, o avô dela fugindo dos horrores da Segunda Guerra Mundial, então ela tem bastante histórias familiares para compartilhar com a gente sobre isso. E O Menino Comeu uma Biblioteca é um livro delicado, é um livro muito bonito, é um livro que jovens devem ler. É a história do menino que, entre aspas, herdou ali do seu avô uma biblioteca. E essa biblioteca, ele lia os livros e precisava vendê-los para se alimentar durante os horrores ali dessa Segunda Guerra Mundial. Tenho certeza que quem der uma chance para esse livro vai gostar. Já enganchando este tema, quem der uma chance para autores brasileiros, gente, vocês vão se surpreender. A gente tem muita literatura contemporânea de qualidade, contadores de história como a Letícia Verchovsky, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Vale a pena apresentar para os seus meninos, para os seus filhos e darem este espaço. Gente, antes de ir embora, esqueci, por isso que vai ser com esse ângulo diferente aqui, mas esqueci do principal, que é desafiar os colegas para também seguirem indicando livros aqui na nossa Biblioteca da Desempatia, uma baita ideia do meu amigo Andrew, ali do Arsenal Books. Os meus desafiados são, aqui do YouTube, Titio dos Livros, Clésio Moacir,
lá do Instagram, e o meu amigo escritor Roberto Dencer lá pelo Instagram também. E aí, quais são os livros que vocês vão nos indicar? Os autores brasileiros. Dito isso, pessoal, eu queria... né, é uma indicação de livros rápidos, não é resenha, né? Mas só que a gente refletisse um pouco. Nenhum desses livros aqui é só para meninos, tá? A gente está indicando os livros para o menino justamente por causa da provocação ali da editora Record. Todos estes livros, eles trabalham sentimentos, trabalham o que eles chamam de empatia, outros chamam de autoridade, mas que é a capacidade da gente se colocar no lugar dos outros e aprender com estes outros. A gente acredita nisso. Eu, enquanto escritor, acredito muito no poder da autoridade, no poder da empatia, enquanto leitor também, mas eu não posso deixar de dizer para vocês que a gente não pode colocar o tema empatia como porta de entrada para a literatura. A literatura é para divertir, é para entreter. Desde o tempo dos primeiros contadores de histórias, que contavam de forma oral suas histórias antes das pessoas dormirem, aqueles povos nômades se sentavam na beira das fogueiras para se alimentar, para tomar um chá, para tomar o que eles tivessem para tomar, uma sopa, e contar histórias ao anoitecer. Começou com a oralidade, depois a gente inventou a palavra escrita, essas histórias vieram para os papéis e se perpetuaram nos tempos. Para entreter, para engrandecer, para divertir. E óbvio que a partir disso a gente acabava aprendendo uma moral da história. Mas a gente quer saber os fatos, os acontecimentos. A moral da história é só uma consequência. Então, meus queridos amigos e querida editora Record, tem muito livro para menino que não precisa ser vendido pela Biblioteca da Empatia, e sim por boa literatura. E ouso ir mais longe, tá? A própria Record tem muitos livros que meninos vão gostar. Trilogia do Arthur, Trilogia da Casa das Sete Mulheres, que é a Abertura Brasil, mas também é Record. A gente acabou de ler no Lendo Lento um livro chamado Romance Inacabado de Sofia Stern, do Ronaldo Vrobel. Enfim, é muito livro bom. É um catálogo enorme, tinha toda a coleção no ar, tinha o Galera Record. Tem muito livro aí para os guris começarem a ler, mas lerem por serem bons livros e boa literatura. É isso que a gente espera, afinal, é isso que a gente quer, boas histórias. Então, me despeço pedindo que vocês curtam, comentem, deixem aqui seu like, encaminhem para os amigos e, óbvio, vou finalizar de um jeito que tem que ser. Pessoal, leiam bem e boas histórias a todos.